Olá, aqui é o professor Ellison de Andrade e nessa videoaula falaremos sobre jogar bem no ataque, buscando compreender de maneira técnica por que ganhar mais e investir dinheiro é importante. O pensamento dominante, ótimo para o comércio e não para as finanças pessoais, é que ganhar dinheiro é bom porque será possível consumir mais produtos e serviços no futuro. Já nesse curso, ganhar mais será visto como desejável, porque permitirá atingir mais rapidamente o que denominaremos de independência financeira. Esse conceito será abordado com detalhes mais adiante, mas gostaria de adiantar que ele possui íntima relação com o mundo dos investimentos. E será essa relação que veremos nos slides a seguir. Para prosseguir, voltemos ao nosso estudo sobre balanço patrimonial. Veja que do lado esquerdo da tabela temos os ativos. Nesse exemplo, suponha que uma família possua uma casa no valor de R$ 200 mil, um carro avaliado em 30 mil e uma aplicação na caderneta de poupança no valor de R$ 5 mil. Somando todos esses valores, chegamos a um total de ativos de R$ 235 mil. Em seguida, vamos verificar a coluna do passivo. Como já vimos anteriormente, aqui se encontram as dívidas que a família possui. Nesse caso, é possível perceber que ainda falta pagar um saldo devedor de R$ 15 mil referentes ao financiamento do carro e de R$ 120 mil do financiamento da casa. Para terminarmos esse balanço, precisamos fazer com que o total dos passivos seja igual ao total dos ativos. E, por fim, criamos uma conta chamada patrimônio líquido, aqui expresso pela sigla PL, sendo que esse valor de 100 mil é obtido subtraindo-se o valor total dos passivos, R$ 235 mil, pelos 15 mil e 120 mil dos financiamentos do carro e da casa. O patrimônio líquido é um indicador muito importante de riqueza pessoal, pois no final das contas ele mostra o que realmente a família possui. É tudo o que ela tem, menos tudo o que ela deve. Pois bem, agora que já temos uma compreensão mais clara sobre os elementos que compõem um balanço patrimonial, gostaria de fazer uma análise mais profunda em relação aos ativos. Para que essa minha explicação fique mais clara, vou utilizar os 3 ativos citados anteriormente na tabela, que são casa, carro e caderneta de poupança, para chegar a algumas conclusões importantes. Dessa forma, vamos para uma primeira característica de ativos em relação aos seus efeitos no fluxo de caixa. Existem ativos que podem compor o nosso balanço patrimonial, gerando despesas ao longo do tempo. Por outro lado, também temos ativos que geram receita, colocando dinheiro no bolso. Uma segunda característica dos ativos tem a ver com a variação do seu valor ao longo do tempo. Existem ativos que sempre sobem de valor com o passar do tempo. Outros sempre veem seu valor cair. E tem também aqueles ativos que compramos e não temos condições de dizer se ao longo dos anos irá valorizar ou desvalorizar. Com essas informações em mãos, vamos analisar os 3 ativos do exemplo inicial dessa videoaula. A casa onde a família mora é um ativo que gera despesa no fluxo de caixa. Periodicamente, essa casa irá trazer gastos com manutenção e impostos, só para citar 2 exemplos. Veja, ter em mente que uma casa gera despesas e não receitas, nada tem a ver com dizer se vale a pena ou não ter a casa própria. Essa é uma outra discussão, ok? Em relação ao seu valor ao longo do tempo, apesar de muita gente achar que imóvel sempre valoriza, na verdade existe uma grande incerteza sobre como irão se comportar seus preços no futuro. Continuando nosso estudo, pensemos agora no carro dessa família. Com relação ao fluxo de caixa, ele gera sempre despesas, como combustível, IPVA, seguro, troca de óleo, dentre outros.
E em se tratando de seu valor ao longo do tempo, o que ocorre na maioria das vezes é uma desvalorização devido à sua depreciação com o uso, não é mesmo? Cabe uma ressalva nesse ponto, que para um taxista, por exemplo, podemos pensar no veículo como um gerador de receita, se o que recebe nessa atividade for superior aos seus custos. Mas, tirando esses casos, no geral, o carro sempre dá despesas apenas, ok? Por fim, vamos analisar a caderneta de poupança. Esse é um ativo que gera receita todos os meses através dos juros que remuneram esse capital. Já em relação ao seu valor, ele sempre aumenta ao longo do tempo. Todavia, ter essa característica não significa que eu estou dizendo que a caderneta de poupança é o melhor lugar para colocar seu dinheiro. Esse tipo de análise vamos fazer em outro momento. O que estou querendo demonstrar são as características dos três ativos que apresentamos até agora, em relação ao fluxo de caixa e do seu valor ao longo do tempo. Vamos para mais um exemplo para deixar tudo mais claro. Se você possui um imóvel e o coloca para alugar, os aluguéis que você vai receber todo mês farão com que esse imóvel gere receita e não despesas como a casa própria. Todavia, saber se esse imóvel vai valorizar ou desvalorizar ao longo do tempo é uma incógnita. Ao pensar em uma televisão, sabidamente ela irá consumir energia elétrica, gerando despesas. E seu preço provavelmente cairá com o tempo, pois outras TVs mais modernas surgirão. Aqui também cabe um comentário. Podemos substituir uma televisão antiga por uma nova, com o intuito, por exemplo, de economizar energia. Mas veja, nesse caso, saímos de uma despesa maior para uma despesa menor. A televisão não irá aparecer em nenhum item de receita, só porque ela é econômica. A televisão sempre vai dar despesa, mesmo podendo ser interessante você conseguir comprar uma televisão que dê menos despesa do que outra, ok? Quer mais um exemplo? Pense em investir em ações, como da Petrobras, Vale do Rio Doce. Se a empresa tiver lucro, provavelmente ela pagará dividendos periodicamente, que se configurarão em receitas. Todavia, saber de antemão se o valor dessa ação irá subir ou cair no futuro é algo bastante complicado. Agora vejamos em último caso, de aplicações de renda fixa. Esses são investimentos que geram receitas periódicas através dos juros recebidos, além de aumentarem o seu valor ao longo do tempo. Alguns podem lembrar que existem investimentos em renda fixa que podem ter prejuízos em certos momentos, mas essas peculiaridades serão desconsideradas nesse momento. Pois bem, com a compreensão das características que definem um ativo em relação ao seu fluxo de caixa e balanço patrimonial, vamos compreender por que é importante ganhar mais e investir dinheiro. Para isso, eu preparei uma aula especial para vocês aí do curso em Excel, utilizando tanto o balanço patrimonial como o fluxo de caixa, para nós compreendermos todas essas questões envolvendo ganhar mais dinheiro, investir dinheiro, a questão também da conceituação do patrimônio líquido e também definiremos o conceito de independência financeira, tudo bem? Então, espero que goste dessa videoaula aplicada em Excel. A planilha para download vai estar em anexo aqui nessa página do curso e boa sorte em suas finanças e vida pessoal. O que eu gostaria de mostrar a princípio é o seguinte, temos aqui então um fluxo de caixa com os ativos casa, carro, poupança. Temos aqui no passivo que essa casa ela está financiada em 15 mil, o carro em 120 mil. E que o patrimônio líquido, o PL, é uma medida da riqueza pessoal. Ele mostra quanto eu tenho, ou 235 mil, que o ativo é o total de passivo, menos as minhas dívidas. Então, 235 mil menos 15 mil menos 120 mil dá uma riqueza aí de 100 mil. Isso, na verdade, esse patrimônio líquido pode ser visto como uma forma de medir a minha riqueza, descontando que é tudo que eu tenho menos tudo que eu devo, tá ok?
Aqui temos um resuminho de um fluxo de caixa, em que eu estou colocando aqui um salário de R$3.000 e uma receita passiva. O que seria receita passiva nesse caso? Seria juros advindos da remuneração de algum ativo. Vamos traduzir um pouquinho isso? Eu tenho um ativo aqui que me gera receita, que é a caderneta de poupança. E essa receita que advém desse meu ativo, eu estou chamando de receita passiva. É uma receita que eu não preciso trabalhar para receber. São os juros da remuneração do meu capital investido nessa poupança, tá ok? Então aqui eu considerei uma taxa de juros mensal de 0,5% ao mês. Então, aplicando 0,5% ao mês em R$5.000, eu sei que eu vou ganhar, após 30 dias, aí deixar esse dinheiro aplicado na caderneta de poupança, algo em torno de R$25. Então, eu tenho um salário de R$3.000, mais uma receita vinda da remuneração do meu capital da caderneta de poupança, dando um total aqui de receita de R$3.025. Tá ok? Vamos aí supor uma despesa total no mês de R$2.500 e que isso me dá uma receita líquida de 525, que é o 3.025 menos o 2.500. Então, essa receita líquida é o que me sobra depois de eu gastar com tudo que eu tenho de prioridades dentro do meu orçamento pessoal. Então, qual que vai ser a nossa estratégia de utilizar esses R$525 para início desse exemplo? Eu vou aplicar esses 525 novamente na poupança. Por que na poupança? Porque aqui, dentre os ativos que nós temos, que são só 3, casa, carro e poupança, é o único que eu consigo colocar esse dinheiro e que me gera mais receita. Eu quero estudar inicialmente esse impacto, de você usar da receita líquida positiva para jogar em um ativo que gera mais receita, e eu quero ver qual que é o impacto disso. Então, se eu tenho R$5.000 na poupança e coloco mais 525, eu vou ficar aqui então com... Então, se eu coloco R$525 dentro desses do caderneta de poupança que já tem R$5.000, eu vou ficar então vou digitar aqui com R$5.525. Veja o que aconteceu. Ao aplicar esse dinheiro que eu tive de receita líquida do mês anterior, essa minha caderneta de poupança, ter mais ativos, me fez aumentar o meu patrimônio líquido, que a gente viu que era uma medida de riqueza, também em R$525. Eu estou R$525 mais rico do que no mês passado. Outra influência que ocorreu ao aumentar o dinheiro aplicado na caderneta de poupança foi o aumento da receita passiva, que era de R$25, agora ela passou para R$28. E por que ela aumentou? Porque agora eu tenho mais dinheiro investido e como eu tenho aí aplicando 0,5% em um valor maior de dinheiro, eu no próximo mês, acho que todos já ouviram falar de juros sobre juros, eu fiquei então com uma receita passiva ainda maior. Aumentando minha receita passiva, a minha receita do mês também aumenta aí em R$3, mantendo as despesas, eu posso pegar essa nova receita líquida, que é maior do que a receita anterior, e novamente eu posso pegar essa nova receita líquida do mês anterior e novamente reaplicar aqui no valor da poupança. Então, ia ficar esses 5.525 mais os 528. Mais uma vez, nós vemos aqui um aumento no patrimônio líquido, um aumento na receita passiva e para uma mesma despesa eu vou ter uma receita líquida maior que eu vou poder novamente aplicar em um ativo que gere mais receita. É isso que a gente chama então do ciclo do enriquecimento, que é você gastar menos do que ganha, pegar essa sobra e reinvestir em algum ativo que remunere o seu capital, que faça o seu patrimônio crescer e ou gerar receita passiva. Tá ok? Pois bem, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a influência do salário. E se eu ganhar mais? Então vamos aqui voltar para a nossa situação inicial.
de R$ 5.000 de poupança, de uma receita líquida de 525. Se eu conseguir uma promoção, se eu fizer qualquer estratégia de conseguir, por exemplo, aumentar meu salário em 4 mil, para R$ 4.000. Então, ao invés de ganhar os 3.000, eu vou lá e consigo ganhar, aumento o meu salário para 4.000. O que vai acontecer é que a minha receita líquida agora vai ser muito maior do que a anterior. Mas veja, eu tenho que sempre saber jogar bem na defesa. Ganho 1.000 a mais, mas eu não vou gastar nessa mesma proporção. E aqui nesse exemplo eu estou fazendo com que a gente mantenha a mesma despesa anterior. Tá ok? Então, agora a minha receita, ganhando 1.000 a mais, a minha receita ficou agora 1.225 ao invés do 525. 1.525. Então, agora ganhando 4.000 a mais, a minha receita líquida ficou R$ 1.525 ao invés dos 525 anterior, porque eu estou ganhando mais 1.000 e gastando a mesma coisa. Isso implica que se agora eu investir essa sobra, aqui no caso nosso da poupança, que é só para servir como exemplo, então colocando mais 1.525 nos 5.000, eu vou ficar com 6.525. Isso vai também aumentar meu patrimônio líquido e a minha receita passiva vai aumentar agora para R$ 33,00 e não R$ 28, igual no exemplo anterior. Por quê? Porque eu estou colocando mais dinheiro para gerar o quê? Mais receita passiva. Tá ok? Então, ganhar mais dinheiro para nós aqui significa conseguir guardar mais dinheiro para que eu aumente meu patrimônio líquido mais rapidamente e eu gere cada vez mais receita passiva, tá ok? Bom, então vamos continuar aqui com a nossa análise e eu vou voltar novamente então no exemplo dos R$ 5.000, salário de R$ 3.000. E vamos dizer que ao invés, vamos supor que ao invés de poupança, eu tivesse aplicado meu dinheiro em ações. Veja, eu vou manter aqui o mesmo valor de financiamento da casa, do carro, até poderia zerar isso aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês é o comportamento do patrimônio líquido. Tendo ações, periodicamente, isso vai depender muito da ação que você comprar, ela pode gerar dividendos, tá ok? Que seria aqui no lugar dessa minha receita passiva, que nesse caso do R$ 25,00 a gente estava considerando o 0,5% em cima da poupança. Mas aqui fica uma dúvida, eu vou até zerar para só mostrar o efeito no patrimônio líquido. Vou zerar aqui a receita passiva. Então, quando eu compro uma ação, quando eu compro um imóvel, um terreno, por exemplo, e o que eu espere por a valorização daquele terreno, são ativos que possuem risco e ao investir lá 5.000 em ações, eu posso ter lá na frente 7.000, por exemplo, aumentando meu patrimônio em R$ 2.000, ou ao invés de 5, eu posso perder dinheiro e diminuir meu patrimônio líquido. Veja, eu estou investindo dinheiro em um ativo que possui um risco e lá na frente eu posso estar mais rico ou mais pobre, né? Então, a gente tem que ter clareza em quais são as características de cada tipo de ativo para que eu possa gerenciar melhor, não só a questão de ganhar mais, como também a questão de investir meu dinheiro. Veja que uma caderneta de poupança tem características diferentes de uma aplicação em ações. Uma a gente chama até de renda fixa e outra a gente chama de renda variável. Tá ok? Voltando novamente então na questão da poupança aqui, outra coisa que eu queria mostrar em relação às nossas atitudes do dia a dia. Se eu penso, por exemplo, em trocar de carro, eu vou sair de um carro de R$ 30.000 e quero comprar um carro de R$ 60.000. Então, pessoal, o que eu queria demonstrar então nesse primeiro... Então, dando uma boa olhada nessa planilha aqui, o que nós vimos, fazendo uma
Então, fazendo aqui uma recapitulação do que nós vimos, o que eu mostrei é que a importância de investirmos em ativos que nós conhecemos e sabendo aí as características dele. Primeira coisa de todas, o básico de todos é que receita seja maior que despesa. Se isso não ocorrer, a gente nem tem como falar em investimentos. Nós vamos acabar tendo uma receita líquida negativa, vai acabar aumentando a conta de passivo, com cheque especial, cartão de crédito, e eu vou ficando com um PL, com um patrimônio líquido cada vez menor ao longo do tempo. Mas como aqui a gente está falando de ganhar dinheiro, de investir dinheiro, o que nós vimos que é bacana a gente entender a qualidade dos ativos. Né? Quando eu invisto dinheiro, por exemplo, tem muita gente que fala de investir dinheiro no carro. O que nós vimos que quando a gente investe, entre aspas, dinheiro no carro, é que o seu valor aqui nos ativos ao longo do tempo vão cair, o valor do carro vai cair, além dele aumentar despesa, ele gera despesa. Então não é muito inteligente você acumular sobras de recursos para, entre aspas, investir num carro, porque você está perdendo tanto no valor do carro como no fluxo de caixa em relação a gerar mais despesas, tá ok? Então, outro tipo de ativo que nós vimos aqui foi a caderneta de poupança, que falamos também, que não significa que a caderneta de poupança é melhor investimento, mas ela tem uma característica interessante, que é de fazer o valor dela aumentar ao longo do tempo e gerar receita. E uma segunda conclusão que nós vimos, a importância de ganhar mais. Ganhar mais só faz sentido se vier acompanhado de um não aumento de despesas, pelo menos não no aumento na mesma proporção. O que a gente vê muito por aí, é que as pessoas ganham mais e acabam gastando mais. E até, talvez, numa proporção ainda maior, o que faz com que aquele aumento de salário, de rendimento, deixe-a mais pobre. Não é isso? Por fim, eu queria demonstrar aqui o conceito de independência financeira. Independência financeira é um conceito bacana que eu queria mostrar para vocês, que não necessariamente você precisa atingi-la, que isso tem que ter como meta de vida e tal. Isso pode ser interessante, eu persigo, por exemplo, essa tal independência financeira, mas é bacana que você entenda a ideia desse conceito. A independência financeira, vou até escrever aqui, a independência financeira ocorre quando a sua receita passiva for maior do que suas despesas. Veja que interessante esse conceito. Eu vou ser financeiramente independente quando a minha receita passiva for maior que as minhas despesas. Aqui no caso está bem longe de se conseguir a tal independência, porque as despesas são de R$ 2.500 e a receita passiva é só de R$ 25. Mas vamos imaginar que ao longo do tempo uma pessoa consiga acumular uma boa quantidade de recursos que gerem receita. No caso aqui da poupança, vamos imaginar que essa pessoa tenha R$500 mil na poupança. Veja o que acontece. Ela vai ter um patrimônio líquido gigante, tá? E aqui já até poderíamos até desconsiderar os financiamentos da casa, porque se ela tivesse dinheiro, fatalmente ela poderia ter quitado o financiamento da casa, mas não é isso que nos interessa por enquanto. O que nos interessa é o seguinte: com R$500 mil, considerando aí 0,5% ao mês, isso gera uma receita passiva de R$ 2.500. R$ 2.500 já é igual, aqui no caso eu coloquei maior, mas poderia ser maior ou igual, já é igual, né, e tende aí ao longo do tempo, se eu continuar reinvestindo o dinheiro, a ser maior que a despesa, a receita passiva maior que a despesa. E por que a gente diz que isso é independência financeira? Porque se o meu salário agora for zero, eu vou colocar zero aqui no lugar do 3 mil, veja, eu continuo com uma receita líquida aqui, zero. Vamos aumentar até aqui para 550 mil, só para isso aqui dar um pouco positivo. Então, o que eu ganho de juros da minha aplicação é capaz de satisfazer todas as minhas necessidades e ainda sobra uma grana para alguma coisa que eu queira fazer a mais, algum luxo aí, né? Aqui só um exemplo, obviamente R$250, mas o conceito é esse. Eu posso parar, por exemplo, de trabalhar e viver só de renda. Esse é um conceito bacana de independência financeira. Eu acho um conceito bastante bacana, porque ele leva em consideração uma coisa muito importante, que para você não precisar mais trabalhar,
você tem que jogar bem na defesa. Se eu vou, ao longo do tempo que eu vou acumulando dinheiro e começo a gastar, quando eu vejo que eu estou ficando rico, 5 mil, eu ainda não vou poder parar de trabalhar, porque a minha receita passiva não é capaz de me dar o sustento de todo o luxo que eu tenho agora gastando 5 mil reais. E é isso que acontece com muitas pessoas. Quanto mais ganha, quanto mais acumula, mais quer consumir. E geralmente por aquele conceito que nós já discutimos bastante, do conceito errado que essas pessoas possuem em relação ao que é ser rico, né? Bacana que a gente pense bastante nisso, porque quanto mais eu acho que ter coisas é ser rico, mais eu vou querer consumir e mais difícil vai ser eu conseguir a tal independência financeira, ou seja, que a minha receita passiva seja maior ou igual, pelo menos igual às minhas despesas. Eu vou estar sempre correndo atrás do rabo. Eu vou querer ganhar cada vez mais porque eu estou gastando cada vez mais. Mas se eu consigo rever meus conceitos, saber das minhas prioridades, se eu dou importância ao que realmente é importante, ao ganhar mais, eu posso manter meu nível de despesa para que eu consiga acumular cada vez mais ativos que gerem receita ou que ao longo do tempo eu consiga ativos que valorizem bastante ao longo do tempo, mas eu vou ter que arriscar, por exemplo, comprando ações, comprando terrenos ou abrindo um negócio, tá ok? Vamos discutir mais sobre a questão de risco, retorno mais para frente, mas é bacana que vocês tenham o completo entendimento de como o balanço patrimonial e o fluxo de caixa podem explicar muito bem o sucesso e o fracasso de muitas famílias que nós conhecemos e que dão valores para coisas diferentes, né? Pessoas que gostam muito de ativos, casa, carro, coisas que geram muita despesa, acabam sempre correndo atrás do prejuízo, financiando para ter cada vez mais e nunca conseguem gerar receita passiva, muito menos pensar em uma situação de receita passiva maior que despesa. Por outro lado, pessoas que pensam no futuro, em acumular um patrimônio líquido aqui e ativos que gerem receita para que não tenha tantos problemas de fluxo de caixa lá na frente, dão mais valor a ativos que geram receita ou que, pelo menos, que tenham um potencial grande de valorização ao longo do tempo, para que depois, quando for se aposentar, ele tenha ativos suficientes para aplicar em investimentos que gerem receita e possam fazer frente às despesas correntes daquele período, e isso lhes dá a tranquilidade necessária e merecida de tanto trabalho ao longo da vida, tá ok? Então é isso aqui, pessoal. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.